Casa com criança é daquele jeito, né? Brinquedo pra tudo quanto é lado, roupa espalhada, a roupa da boneca, o carrinho, tudo em tudo quanto é lugar. O filho querendo ficar junto com os pais, e sobe em cima e não deixa você assistir o programa que você queria. O filho te chamando para brincar o tempo todo. Infância é realmente uma delícia. Só que quando as coisas começam a mudar dentro do corpo do seu filho, alguns desses comportamentos também mudam. Algumas crianças permanecem brincando durante toda a pré-adolescência e até na adolescência, mas a grande maioria vai deixando o brinquedo de lado, vai escolhendo ficar mais no cantinho dela, fazendo as coisas que ela gosta. E para os pais dá aquela sensação de: meu Deus, eu não conheço mais o meu filho, o que está acontecendo? E o que mais chama a atenção é que essa mudança acontece assim, de um dia para o outro. Não existe um processo de mudança. Hoje ele queria ficar junto contigo no sofá, amanhã ele já disse que vai ficar no quarto um pouquinho. Isso quer dizer, você perdeu o seu filho? Que a relação com o seu filho se desgastou ou se rompeu? Claro que não. Eu sou a doutora Mirna Campagnoli, sou endocrinopediatra há 25 anos e hoje a gente vai conversar sobre o crescimento do seu filho. Muitas vezes, as mudanças do corpo, o cheiro debaixo do braço, os pelinhos, nas meninas o aparecimento das mamas, no menino as mudanças corporais, elas chegam como uma coisa muito estranha para as crianças. Muitas vezes eles ficam envergonhados, a sensação de pudor aumenta e aí banheiro, porta super trancada, quarto, porta fechada, não quero mais mudar de roupa na frente de ninguém. Na hora da natação, Deus me livre vestiário. Então, são mudanças que chamam a atenção e que precisam ser valorizadas porque dizem respeito à autoestima, ao autocuidado. O isolamento é uma forma de proteção. Muitas vezes, essa criança está tão envergonhada que tem receio de ser julgada ou de ser classificada pelas mudanças corporais. É muito importante que a gente diga para a criança que, apesar das mudanças, ela continua sendo criança, que ela pode continuar brincando, que ela pode continuar sendo criança e que nós não esperamos nenhuma mudança por parte dela por conta das mudanças corporais. Muitas vezes, o crescimento acelerado, que é desproporcional, cresce primeiro mãos, pés, braços, pernas, deixa a criança um pouco estabanada. Então, tropeçar, derrubar, passam a ser situações frequentes dentro de casa. E isso também gera constrangimento. Muitas vezes o abandono de atividades que a criança gostava ou de vestimentas com as quais ela se sentia confortável também são sinais de mudança corporal. É importante que, além de dizer para a criança que nós não temos expectativas de mudança ou de crescimento ou de amadurecimento e que ela sim pode continuar sendo criança, que a gente normalize essas mudanças, que a gente explique para elas o que está acontecendo no corpo e que essas mudanças fazem parte do jogo do crescimento. Todo mundo vai passar por isso e que seja de uma forma leve, que seja de uma forma tranquila. Muitas vezes, algumas mudanças comportamentais e até de humor fazem parte desse processo. Explicar para a criança que seria interessante ela nomear o que está sentindo para que a gente possa ajudar e apoiar da melhor forma possível, faz com que ela reconheça esses sentimentos e que mais tarde, quando essas mudanças se tornarem ainda mais intensas, que o processo de aceitação, o processo de acolhimento seja muito mais eficiente também. Nós temos uma glândula que se chama suprarrenal ou adrenal. Essa é a mesma glândula. Ela fica acima dos rins, por isso suprarrenal. Essa glândula é importante por produzir o cortisol, que é o nosso hormônio de estresse, a adrenalina, a noradrenalina, que são hormônios de luta e fuga, e também por produzir hormônios chamados androgênios. Os androgênios são hormônios masculinos, mas que tanto meninas quanto meninos produzem. E eles são responsáveis pelo aparecimento de cheiro, de pelos e de algumas outras características da puberdade, como a oleosidade de pele e de cabelos. O aparecimento dos androgênios também pode impactar no humor e no comportamento. Então, mesmo antes da puberdade verdadeira, quando nós temos apenas a adrenarca, ou seja,
o aparecimento desses hormônios novos da suprarrenal, nós já podemos ter mudanças corporais, mudanças de humor e mudanças do comportamento. E isso pode gerar, sim, impacto na autoimagem, fazendo com que a criança comece a discutir a sua relação com o espelho e também pode impactar naquelas mudanças de redução das brincadeiras, necessidade de um tempo de autorregulação sozinha no quarto, como o cérebro emocional, que é o sistema límbico, começa o seu processo de amadurecimento antes do cérebro racional, que é o córtex pré-frontal. Isso cria um turbilhão de emoções dentro do cérebro da criança e pode gerar, sim, explosões de humor ou às vezes batidas de porta. Diferenciar quadros de introspecção ou autorregulação normais da puberdade de quadros mais sérios, como ansiedade, como depressão, é extremamente importante para que a gente possa prover o cuidado adequado para cada uma delas. Em uma, conversa, tempo de qualidade juntos e ensinar ferramentas de autorregulação trazem um super resultado. Na outra, é necessário uma avaliação clínica e muitas vezes psicoterapia e tratamento medicamentoso. O importante aqui é que os pais desenvolvam a habilidade de ler sintomas silenciosos, perceber mudanças na vestimenta e até onde essas mudanças são adequadas, perceber a irritabilidade e até quando essa irritabilidade passa um pouco do limite, perceber sinais de isolamento e sinais de isolamento patológico, ou seja, um isolamento que tira a criança até das atividades que ela mais gosta. Se existe uma correlação entre as mudanças do corpo e a dificuldade de socialização no momento, muitas crianças, por conta das espinhas, porque acham que estão crescendo de menos ou de mais, por conta das mudanças do peso corporal, acabam se isolando por vergonha. E isso precisa ser abordado e precisa ser conversado. Um outro aspecto extremamente importante nesse momento todo de mudanças é o sono. A falta de sono ou o sono no momento inadequado faz com que a criança tenha uma pior regulação de humor, faz com que o crescimento seja impactado, ou seja, todas essas alterações que naturalmente acontecem nessa fase se tornam ainda mais evidentes e muitas vezes ainda mais difíceis de lidar. Essa nossa conversa é para tentar sinalizar que é normal, das coisas que realmente precisam ser tratadas e abordadas numa consulta médica. De toda forma, a consulta com um endocrinologista pediátrico vai permitir que as mudanças corporais sejam avaliadas e, mediante essas mudanças corporais, sinalizar os pontos de normalidade e de adequação das mudanças comportamentais. O endócrino pediatra também pode explicar diretamente para essa criança, para esse pré-adolescente ou para esse adolescente, muitos dos sintomas que ele percebe no dia a dia dele. E eles entendendo o que está acontecendo com o próprio corpo e o que está acontecendo dentro da cabecinha deles, muitas vezes traz alívio e traz a sensação de normalidade, o que é extremamente importante para o adolescente. O endocrinologista pediátrico consegue explicar o corpo e todas essas mudanças numa linguagem acessível para pais e para os adolescentes, trazendo tranquilidade e harmonia. Lembra que todas essas mudanças de comportamento não são birra, não são falta de educação, é só o cérebro tentando se encontrar no meio de uma tempestade de novos hormônios, novos neurotransmissores e áreas cerebrais que estavam ainda dormindo e que foram acordadas. Muito disso é um corpo novo e uma mente nova tentando caber dentro de um corpo de criança e um cérebro de criança. Você sentiu o seu filho se afastar quando o corpinho começou a mudar? Compartilhe a tua experiência aqui embaixo nos comentários. Se você achou que essa conversa foi importante, se inscreve no canal e compartilha com quem mais você achar que precisa ouvir falar sobre isso. Aqui a gente fala de crescimento e de amadurecimento. Você vai entender muito mais sobre crescimento e amadurecimento do seu filho.